Louvado seja Deus, é muito bom adorar, amém? Pegue sua Bíblia, por favor, meu irmão, vamos dar continuidade no culto. Obrigado. Abra no Evangelho de João, capítulo 15. João 15. Assim como já foi dito hoje, o pastor Walter disse aqui no começo, nós estamos em uma série com o tema Descomplica. O pastor Walter me ajudou, mandou um olhar para o outro, falar descomplica. Nem sei onde ele está ali. Glória a Deus por isso. É algo que Deus quer nos ministrar nesse mês e eu creio que hoje será um momento especial nas nossas vidas aqui nesse lugar. Amém. João 15:15, irmão, diz assim. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na sua casa, na sua presença, com os nossos irmãos, reunidos em família, Pai. Nós cremos, Senhor, em tudo que o Senhor está fazendo nesses dias, nos ensinando, nos direcionando, nos fazendo crescer, Senhor, e nos usando nessa terra, Pai. Nos colocamos à tua disposição, Senhor, como corações ministráveis, Pai. Como terra seca, Senhor, nessa noite que necessita de água, Senhor, nós queremos receber a tua palavra, Pai, nessa noite. Nos ministra, Senhor, cada um à sua maneira, que o Senhor possa derramar, Senhor, particularmente uma porção especial nas nossas vidas, aqui neste lugar, nessa noite. Aqueles que porventura estiverem em casa ou forem ver esse vídeo depois, que essa palavra, Senhor, possa ministrá-los, Senhor, alimentá-los, e que o Senhor nos faça crescer neste tempo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu tenho cada vez mais prestado atenção em algumas coisas, eu tenho dito isso, e parece que isso tem se intensificado. Eu não sei se é Deus aumentando isso na minha vida, na nossa igreja, ou se é eu que estou mais atento a isso, mas o que eu tenho visto é como Deus não faz as coisas soltas. Esse daqui não é mais um culto, esse daqui é parte do processo, é parte do plano, é parte daquilo que o Senhor está construindo nas nossas vidas nesse tempo. Alguém crê comigo nisso? Então nós estamos hoje aqui entrando nesse segundo capítulo, episódio da série Descomplica. A semana passada nós falamos sobre um simples que transforma, as coisas simples do dia a dia da nossa vida, atitudes simples que a gente pode tomar, mas que a gente às vezes desvaloriza, não dá tanta importância, porque são coisas simples. Só que essas coisas simples, elas vão gerar na nossa vida coisas de valores muito altos. Elas vão gerar na nossa vida a presença de Deus, restauração, cura, libertação. E você percebe, irmão, que nós vamos ministrando aquilo que o Senhor vai nos direcionando. Mas alguma coisa nós dizemos porque está escrito, é como cremos, outras pela fé. Porque são coisas que ainda não aconteceram, que ainda vão acontecer. Então, deixa eu dizer algo para você. Talvez você esteja ouvindo alguma coisa aqui que para o seu dia de hoje não faça tanto sentido, porque ainda não está acontecendo. Mas é bom nós começarmos a criar expectativas no nosso coração que Deus está fazendo hoje, mas Ele vai continuar fazendo amanhã, Ele vai continuar fazendo essa semana, Ele vai continuar fazendo esse mês, e esse ano de 2026 ainda terá um grande agir de Deus nas nossas vidas. É bom entender o que está acontecendo, porque às vezes nós desligamos aqui, às vezes nós pegamos a nossa Bíblia, chegamos na nossa casa e colocamos a Bíblia lá no armário, no rack, no guarda-roupa, em algum lugar, numa gaveta, e a gente volta a pegar essa Bíblia no domingo, e a gente vai viver a nossa vida, esquecendo daquilo que o Senhor está nos ministrando. Então, como as coisas começam a mudar?
quando eu dou ouvido ao que Deus está falando, quando eu presto atenção nas direções que Ele está me dando, e eu começo a praticar isso na minha vida. Porque senão, tudo isso fica sem sentido, fica sem forma, fica solto. Então, algumas coisas simples ainda transformam, ainda tem poder na vida dos filhos de Deus, amém? Glória a Deus. E hoje eu quero ministrar sobre um tema, amigos de Deus. Tem algumas coisas, irmãos, que são tão simples. Nós queremos tantas coisas, nós queremos, imaginamos Deus agindo de tantas maneiras, quando na verdade a primeira coisa que Deus quer com os seus filhos, eu prego a filhos nessa noite, amém? Eu prego a filhos nessa noite. A primeira coisa que Deus quer com os seus filhos é relacionamento, é atenção, é presença. Tem alguém que entende isso? Às vezes nós pensamos, eu tenho que fazer algo bonito, algo grande para Deus, para agradar a Deus. E muitas vezes a nossa oferta, muitas vezes o nosso serviço, isso também agrada, adora o Senhor. Mas em primeiro lugar, Deus quer o nosso coração. Em primeiro lugar, Deus quer o nosso desejo de estar com Ele, estar se relacionando com Ele. Então eu vim aqui nessa noite, se você não for prestar atenção em mais nada nessa noite, grava isso, para lembrar você que você não é um empregado de Deus, você é um amigo de Deus, você é alguém que Deus ama e Ele quer ficar bem pertinho de você o tempo todo na sua vida. E esse texto está dizendo isso. O Senhor Jesus está ministrando, está dizendo, eu já não chamo vocês de servos, eu já não tenho você mais como servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo. O empregado não sabe o que o patrão está fazendo. Na maioria das vezes é assim, não é? O patrão chega numa empresa, entra geralmente em uma sala dele ou em algum lugar reservado, e o funcionário ali nem sabe o que o patrão está fazendo, ou se ele está ali ou não, muitas vezes. E o que o Senhor está dizendo é, o servo é dessa maneira. O servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas não é assim que eu quero me relacionar com você. Não é assim que eu quero andar com vocês. Eu não os considero mais como servos, eu os considero como amigos, porque eu estou fazendo vocês conhecerem tudo aquilo que o meu Pai, que Deus está me mandando ou me fazendo entregar para vocês. Então o Senhor quer uma geração que de repente se lembre que nós somos amigos de Deus. Alguém se alegra com isso? Você consegue ter dimensão disso, irmão? Alguém diz assim, para você arrumar um bom trabalho, você tem que ter quem indica. Alguém diz assim, é um network que vai pôr você no próximo nível. São os amigos que você tem que vão abrir portas. Eu vou dizer para você, isso funciona bem no mundo, mas aqui, na casa do Senhor, na presença de Deus, o único network que você precisa ter é o network do céu. Você já tem aberto sobre a sua vida a presença de Deus. Ele é seu amigo e Ele quer a cada dia estar mais próximo de você. Funciona bem ter relacionamentos? Funciona, irmão. Tudo isso é verdade. Mas o nosso maior, o mais importante, o mais especial é o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes nós nos enganamos. Nós pensamos, Deus Ele é o meu patrão, eu tenho que ir lá e tenho que fazer da melhor maneira possível, o maior sacrifício que eu puder fazer para agradar a Deus. Quando na verdade, irmão, nós agradamos a Deus quando estamos perto dEle. E aí o fato de estarmos perto dEle traz obediência sobre as nossas vidas. E aí nós obedecemos a Deus. E o fato de obedecermos a Deus, isso faz com que o nome dEle seja exaltado sobre as nossas vidas. Aí o serviço que você faz, irmão, para muitos pode parecer tão simples, mas vai gerar frutos de poder, porque na presença de Deus tudo é multiplicado em até 1000 vezes ou mais, como Deus quiser fazer. Eu quero compartilhar 3 tópicos com você, 3 coisas que Deus não quer. Diga isso, Deus não quer. Primeiro Deus não quer distância. Eu quero ler um texto com você que está em Gênesis. Tem alguém que crê que esse culto pode ser especial na sua vida a ponto de mudar a sua história? Irmão, é assim que a gente tem que vir para a casa do Senhor. Se eu estou crendo que Deus está aqui nesse lugar, eu preciso crer que Ele pode mudar tudo de uma hora para outra. Gênesis 3, eu quero ver o verso 8 com vocês. Diz assim, ouvindo o homem,
e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você conhece bem a história de Adão e Eva, sim ou não? Amém? Então, olha só, irmão, eu vou só dar uma lembrada aqui. A maioria de nós conhece bem essa história. Deus cria o céu, a terra, as plantas, os animais, os mares, o sol, a lua. Deus cria tudo isso em 6 dias. Deus cria o ser humano. E aí Deus cria Adão, do pó da terra. E da costela de Adão, Deus cria Eva. E Deus não criou só Adão e Eva. Esse versículo ele é muito rico, o 8. E ele diz que Deus ia lá no lugar onde Adão estava todos os dias. Algumas traduções na viração do dia, num finzinho de tarde. Você consegue imaginar comigo, irmão, fazer um retrato desse momento? Está lá o Adão e a Eva, eles passaram o dia todo, trocaram ideia, comeram, colocaram o nome em mais um bicho lá, fizeram o que tinham que fazer. E aí no fim do dia, lá no finalzinho da tarde, geralmente, na maioria dos casos, quando acaba o nosso horário de serviço ali, quando a gente está chegando em casa ali, alguns têm outros horários, claro, mas na maioria é isso ali. Você imagina, umas 6 horas da tarde, aparece Deus. Deus vai lá aonde o Adão estava e começa a trocar uma ideia com Adão. Você consegue imaginar? Vem comigo nisso. Você está vendo algum altar aqui? Você está vendo algum sacrifício aqui? Você está vendo algum culto aqui? Não, sabe por quê? Porque a ideia original não era sacrifício. A ideia original era relacionamento face a face com Deus. Só que o pecado mudou isso. O pecado cria o distanciamento. O pecado cria a separação. Romanos 3:23 fala isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado causa isso. Então Adão faz o que não deveria fazer, comete pecado. E aí Deus vem e Adão fica com vergonha, porque ele está nu. Ele sempre esteve nu, mas ele não conhecia isso. E ele desobedece, come do fruto. E aí então ele começa a ver o pecado. E ele fica com vergonha que está pelado e se esconde atrás de uma árvore. Ele não quer ficar com Deus, porque ele está com vergonha, ele está constrangido, ele quer fugir da presença de Deus. Deus criou o homem para estar na presença dele. Deus criou o homem para ser um amigo dele. Deus criou o homem para se relacionar com ele todos os dias. Mas o pecado causa distanciamento do homem e Deus. E esse mundo é sujo, cheio de pecado. E muitas vezes os filhos de Deus acabam entrando em caminhos que não deveriam. Por um acaso, algum filho de Deus aqui mente? Quem é que vai ser o corajoso de falar? Eu minto, né? Mas tem uma coisa, irmão, que tem me incomodado. Eu tenho visto mentiras no meio da igreja. E mentira é do diabo. Quem entende isso? A gente não se orgulha, não fala. Talvez você diga, confesse a alguém numa roda em particular. Mas você não vai por aí dizendo assim, eu sou um mentiroso. Mas se lá no trabalho o negócio apertar e correr o risco de perder o emprego, você faz o quê? Não são todos, mas alguém? Tem quem mente aqui? Pergunta difícil, né? Tem quem esconde coisa no celular?
Tem quem fica assistindo coisa que não deve quando ninguém está vendo? Tem alguém entendendo? Tudo isso vai causando o quê? Distanciamento de Deus. Deus não quer distância dos filhos. Deus quer ser amigo dos filhos, mas o pecado faz essa separação. O pecado, ele afasta de Deus, porque Deus é santo e puro. Mas mais porque o diabo acusa. O diabo vai falar: agora você está sujo, Deus é limpo, você não pode mais ficar perto de Deus. O que eu quero dizer para você, irmão? É mais fácil fazer o que o Adão fez. É mais fácil fazer o que a Eva fez. Mas isso não vai levar a igreja, não vai levar as nossas vidas a lugar nenhum. Deus chega para Adão e fala: Adão, o que está rolando? Então, eu estou pelado, estou com vergonha. A conversa é essa, irmão. Em outras palavras, mas o papo é esse. Estou aqui atrás de uma árvore me escondendo a minha nudez porque eu estou pelado. E Deus falou: quem falou que você está pelado? Você comeu do fruto? Eu falei que você podia comer de tudo, menos do fruto. Você comeu do fruto? Veja bem. Foi a Eva. Imagina essa cena, irmão, eu sou bom de imaginação. Tá Deus, o Adão e a Eva. Deus olha para Adão: você comeu do fruto, Adão? Aí o Adão falou, ó, a Eva: você fez isso, Eva? A Eva: a serpente. Por quê? Nós somos especialistas em pôr a culpa em alguém ou em alguma coisa. Eu errei por causa disso, porque aquela pessoa fez isso. Isso pode funcionar momentaneamente, mas isso vai nos afastar de Deus e não vai produzir frutos da vontade de Deus na nossa vida. Então Deus não quer distância, pelo contrário, Deus quer proximidade, Deus quer conversar, Deus quer estar junto, Deus quer diariamente estar na sua casa, Deus quer transformar a sua vida através do relacionamento que Ele vai ter com você. Mas para isso acontecer, precisa ser removido toda mentira, todo engano, todo pecado, todo argumento. Tudo que me afasta de Deus precisa perder as forças na minha vida. Descomplica. Parece que é muito difícil. Como eu vou mudar o mundo? Como eu vou mudar meu casamento? Como eu vou mudar a minha família? Como eu vou mudar todas as coisas? É muita coisa. Começa por uma. Se aproxima de Deus, se relaciona com Deus. Eu não tenho resposta, mas você tem Deus, e Deus tem todas as respostas. É simples, mas nós complicamos. Deus fala que a gente deve perdoar, e o perdão é fácil. Agora, irmão, olha que coisa linda. Eu amo quando eu sou perdoado. É bom ou não é? Eu era sujo, pecador, estava lá na sarjeta. Deus não olhou para nada disso. Falou: eu amo o Júnior, eu vou salvar ele. Fui perdoado. Jesus, obrigado, até choro. Aí na hora que eu preciso perdoar, peraí, descomplica. Tem uma coisa, irmão, que eu ouvi, não sei se eu falei isso aqui, mas isso está me martelando. Eu falei em algum lugar, não sei se foi aqui no culto. Vem me martelando, que eu ouvi de um pastor, ele falando assim, alguém estava perguntando: pastor, uma mulher, se eu não me engano ela tinha 28 anos, nessas caixinhas de pergunta, perguntou assim: pastor, o que eu devo procurar em um homem para entender que ele é de Deus para a minha vida? O pastor falou uma coisa, irmão, coisa linda. Ele falou assim: a primeira coisa que esse homem deve ter, ele deve amar mais Jesus do que você. Porque quando alguém ama mais Jesus do que a sua própria esposa, do que seu próprio marido, do que seus filhos, então essa pessoa ela é capaz de receber o amor de Deus na vida dela e transmitir. Então o fato de você amar mais Jesus, no meu caso, do que amar a Carol, eu não estou causando alguma coisa que vai ser dano para a Carol. Pelo contrário, ela vai ser mais amada por mim ainda do que eu poderia oferecer, porque agora tem um amor de Deus sobre a minha vida e eu transmito sobre a minha casa.
Isso vem me ministrando, irmão, porque isso serve para tudo. Não é só para procurar quem vai ser a pessoa certa, também serve. Mas eu tenho isso muito claro na minha vida, e funciona. Isso não quer dizer que eu sou bom não, irmão. Pelo contrário, tenho muitas dificuldades também, assim como você. Mas uma coisa eu tenho clareza: eu amo mais Jesus do que minha mulher. E eu não amo ninguém parecido com como eu amo a Carol nessa terra. Fiz uma moralzinha com ela agora, hein? 10 de 10. Então, irmãos, nós precisamos entender que fomos criados para estar juntos com Deus, andando com Deus, na presença de Deus. Tem uma outra virtude que Deus me deu, graças a Deus, aleluia por isso. Quando eu estou em dificuldade, ao invés de me afastar de Deus, eu me aproximo mais. Por quê? Eu reconheço minha fraqueza. Se eu me afastar no momento da minha dificuldade, estou morto. O diabo, vai me atropelar. Então lá no começo da minha conversão, já disse isso muitas vezes. Lá no começo da minha conversão, quando vinha um pensamento ruim na minha cabeça, de pecado, de mentir, de fazer uma coisa que não era de Deus, sabe o que eu fazia? Começava a cantar um louvor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Eu querendo matar alguém. Foi que eu nasci, ó Rei. E aí, irmão, na minha cabeça tinha um conflito. Mas eu estou pensando em uma coisa errada e estou cantando louvor. Sabe o que eu estava falando? Senhor, eu estou pedindo socorro, porque eu sozinho não dou conta de sair disso aqui. São algumas ferramentas, mecanismos que nós vamos criando, que isso vai nos protegendo, nos guardando. Você acha que Deus, na sua infinita grandeza, vai ficar chateado porque no momento que minha mente está poluída, eu estou cantando louvor? Ele vai entender, e o que eu creio, pelo menos como eu creio, Ele vai vir e vai me socorrer nessa hora. Então às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, às vezes alguma coisa ruim acontece na nossa vida, às vezes uma tragédia, uma perca. Essa semana a gente viveu de tudo. Perdemos um irmão aqui por uma doença essa semana, está tudo no controle de Deus. Mas nós somos em um velório de um irmão aqui, oramos pela família e temos orado por essa família. Então essa semana a Igreja Viva viveu grandes coisas aqui, irmão. Tivemos um culto muito especial na quarta-feira, daqueles que Deus vem e visita e faz o que Ele quer. Tivemos um culto lindo na sexta aqui. Vivemos uns 2 meses dentro dessa semana aqui. E tem gente daqui me ouvindo que está falando, sabe o que agora? Por quê? Estava dormindo. Eu falei que não ia mais falar isso. Fugiu aqui agora. Falei que ia ser mais agradável com as minhas palavras. Mas está distante. Aparece de domingo quando pode vir no domingo. E aí acontece o quê? Deus visita a gente na quarta, cura, sara, liberta, abre porta, faz um mover, renova, sai todo mundo cheio do Espírito Santo e você continua igual, porque está distante. Tem uma coisa, irmão, que a gente vai pensando assim: como é que equilibra isso? Porque a gente quer criar uma agenda na igreja para que você cuide da sua casa, da sua família, para que você não vive dentro da igreja. Aí cria uma agenda para você não viver dentro da igreja, você desvia. Então é melhor vir aqui e morar aqui. Vamos fazer aqui umas tendinhas aqui dentro aqui, se for pecar, vem dormir aqui, irmão. Quem entende? Por quê? Eu não consigo entender que eu não preciso estar no templo para estar na presença de Deus. Porque eu preciso que alguém fique me induzindo. Agora fecha o olho, agora levanta a mão, agora põe essa canção, agora você põe a mão no coração. Aqui a gente ensina para chegar lá na segunda-feira, você na sua casa, na hora que está lavando a louça, na hora que acorda, vai tomar banho, vai dar banho no filho, sei lá o que você vai fazer no seu trabalho, no seu carro, você coloca o louvor lá para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
prazer é estar. Onde flui o amor. Quem está entendendo que é amigo de Deus aqui? O diabo quer roubar isso de você. Mas o que é lindo é que Deus está vindo, Deus está ministrando, Deus está revelando. Você só vai ser roubado se você quiser. Porque Deus está mostrando. Deus olhou para você, independente de onde você está vindo, o que você está fazendo. E hoje, nessa noite, Ele está dizendo: eu ainda continuo querendo ser o seu melhor amigo. Eu ainda continuo querendo andar com você todos os dias. Eu ainda quero falar com você e quero ouvir a sua adoração. Amigos de Deus. Tem algum amigo de Deus aqui hoje? Então para de pôr culpa nenhuma e culpa no outro, faz a sua parte. Quem sabe o Adão não tivesse falado: eu não sei o que deu na minha cabeça, um minutinho de fraqueza, eu errei, pequei. Mas ele quer arrumar uma desculpa. Chega de desculpa, irmão. Chega de argumento. Chega de querer ser esperto, inteligente. Tem gente que dá nó em todo mundo, quer dar nó em Deus. Como é que faz isso? Tem gente que engana tanto os outros, que já está se enganando, já está no meio de uma mentira, não está nem conseguindo perceber mais. Criou um personagem. Isso é sofisma, é engano. Você precisa de libertação. Mas estou na igreja há 10 anos, libertação. Mas eu canto, eu prego libertação. Você precisa que o Senhor entre na tua vida e quebre as correntes. Porque isso te distanciou. E você precisa voltar. Deus não quer distância. Deus quer relacionamento, irmão. Segundo, Deus não quer religião complicada. Eu falei disso a semana passada, irmão. Propositalmente eu estou colocando esse tópico de novo para acender na nossa mente isso, para a gente poder ficar meditando. A semana passada nós falamos sobre fariseus. Mateus 11, 28, Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A religião quer pôr peso, Jesus quer trazer coisas leves, Jesus quer mudar a atmosfera da nossa vida, do nosso coração. Só que nós temos uma tendência, seres humanos, a agarrar na religião. Porque a gente não vê Deus, porque às vezes a gente não ouve Deus. Eu não tenho Deus, então eu vou para a religião. Uma coisa é ter comunhão com os irmãos, uma coisa é servir o Senhor, uma coisa é estar na casa de Deus, outra coisa é viver pela religião, irmão. Tem gente que mata e morre pela religião, tem gente que mata e morre por outros deuses, tem gente que explode bomba, tem gente que derruba avião por religião, e tem muito crente que vive por religião. E amigos de Deus não vivem por religião, vivem por relacionamento com Deus. Então nós precisamos entender, irmão, que não é na base da escala, é na base da oração, do relacionamento, é na base do conhecimento bíblico. Eu preciso me aprofundar nesse relacionamento. Isso quer dizer que eu não preciso cumprir escalas? Irmão, você é bem inteligente. Olha para o teu irmão aí, vê se ele tem cara de ser inteligente. Você já ouviu alguém falando assim: se me tirar esse ministério eu morro? Estão querendo me matar porque não estão deixando eu fazer tal coisa na igreja? Você não vai morrer por causa disso, irmão. Você já está morto, só não percebeu. É um detalhe pequeno.
Porque se você depende de um ministério para viver, você já morreu. Porque na época de Jesus nem ministério tinha. Isso é tudo coisa que a gente criou agora. O ministério que a gente tem é a grande comissão. Vai por todo mundo, ganha, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resto é organização, é bênção, irmão. Deus dá dom, é coisa linda. A gente reúne aqui, faz cada culto lindo. Os irmãos do louvor vêm aqui, uma bênção. Lá no infantil, o que seria da gente se não fosse os tiozinhos lá? Os tiozinhos é difícil, né? Tiozinho. Eu fiquei pensando nas crianças, falei tiozinho, né? Tiozinho não, irmão, perdão. Quem é do Ministério Infantil e está aqui hoje? Está até líder ali. Não foi o que eu quis dizer, líder, me perdoa. Tiozinho. Quem acha que o Ministério Infantil só faz um lindo trabalho? Obrigado, Ministério Infantil. Me perdoa pelo tiozinho. É tio das criancinhas, aí foi o tiozinho, eu pensei muito rápido. Talvez os dois aqui, Tudo isso é muito lindo e necessário. Mas dizer que alguém vai tirar você de um ministério, que nem é o caso dessa igreja, tá? Graças a Deus por isso. A gente quer fichar você e não tirar. Quem entende? Pegamos currículo aí. Ontem a gente foi numa pizzaria. Aí o filho do Rodrigo chegou, do Romero. Então aí ele, Samuel e Davi, tá aqui, ó. Olha lá. 2 meninão bonitos, irmão. Tá ali, ó. 2 jovens bonitos, deve ter o quê? 20, 18, por aí, né? Aí eu olhei e falei assim: ô Rodrigo, por que esses caras não estão na sonoplastia? Aí ele falou: o Davi manja de sonoplastia. Aí eu falei, chamei o pastor Renan, era aniversário do pastor Renan, 37 anos está fazendo hoje, né? Falaram que é 25, alguém fala que veio o pessoal da África aqui, tem cara de 20, não acredito, ele tá, imagina o tamanho que ele tá aí, tá? Mas ele é uma bênção aqui na nossa vida. A gente estava lá, aí o Rodrigo falou: demorou, o pai abençoou, Dani. A benção do pai vale, não vale? Já falei assim, beleza, Davi na sonoplastia e o Samuel na projeção. Pastor Renan, pode pôr o Samuel na projeção lá, já ajeita aí, já fichamos. Ontem, eles nem falaram sim, mas a carteira já estava lá, o pai autorizou. A gente já fechou eles ontem. Quem acha que o Davi e o Samuel devem servir aí, ó? Pronto. Confirmou aí, ó, pronto. Glória a Deus por isso. Gostei dessa modalidade, né? O que eles vão falar agora, né? Eles vão acabar aceitando o convite, né? Tirando a brincadeira, irmão, nós aqui queremos facilitar para que os irmãos sirvam. Isso é uma bênção. Mas isso não é o coração do cristianismo. Isso não é o centro do que Deus quer. Você acha que Deus criou você, irmão, para falar assim: é verdade, eu preciso ligar o som da igreja, deixa eu pensar. Olhou para o teu pai, para tua mãe e falou assim: você, lá para ligar o som da igreja, cria o teu filho aqui. Deus criou você para andar com Ele, relacionar com Ele, amar Ele, adorar Ele. Aí depois, irmão, os dons que Ele colocar sobre a tua vida fluir. Depois. Agora a gente inverte a ordem e sofre. O que a gente faz? Complica. Pode olhar para o teu irmão e dizer, com uma cara de muito amor: descomplica. Fala assim, ó: descomplica. Você percebe como os nossos casamentos podem melhorar muito se a gente descomplicar alguma coisa? Deixar de ser orgulhoso. Eu sou assim, quando ele casou comigo já sabia. Obrigado. Glória a Deus. O Espírito Santo, então, não nos ministra diariamente. Ele muda ou não muda? Faz algum sentido, crente, você andar com Deus,
há 1 ano, 2 anos, 10 anos, e falar: eu sou assim mesmo? E por que a gente fala? Tem gente que está na igreja, supostamente na presença de Deus, e se orgulha de dizer: eu sou teimoso mesmo. Não mexe comigo não, porque comigo o negócio é diferente. É diferente mesmo. Alguns ficam perto e você bem longe de Deus, na tua santa teimosia. Então descomplica, irmão. Menos religião e mais presença, amém? Terceiro e último, Deus não quer apenas servos. Todas as vezes que alguém me pergunta assim, essa semana perguntaram, acho que foi o pastor Daniel que perguntou: fala aí 5 tópicos, foi você, não foi? 5 coisas que você, 5 pilares da igreja viva. Ele está fazendo um estudo, alguma coisa assim nesse sentido. Depois pode perguntar para ele, vai te explicar melhor. O pastor Daniel está aqui, ó. E um dos primeiros, se não o primeiro, todas as vezes que alguma coisa assim vem na minha cabeça, é serviço. Essa igreja é uma igreja que serve. É uma igreja que serve com amor, que tem prazer em servir. Dá para perceber que existe o desejo de servir aqui. E isso é uma coisa nobre que Deus nos deu. É lindo, irmão. É um coração diferente de servir mesmo. Agora, Deus não quer apenas servos. Tá arrumando? Amém. Estava vindo o Sonic aqui. Eu achei que ele já ia vir com o microfone. Quem não sabe, o Sonic é o Vinícius aqui. O Vinícius é o exemplo de servo aqui da igreja, irmão. Outro dia ele estava aqui tocando o baixo e mudando a letra do projetor ao mesmo tempo. Não sei como. Tecnológico. Por isso que precisa de você, Samuel, para a projeção, entendeu? Por isso que precisa aqui mais gente. Porque às vezes alguém não consegue vir e o irmão está aqui e faz alguma coisa. Ele tem 2 pés e 2 mãos, ele usa tudo para dar um jeito. Só que Deus não quer, irmãos, apenas servos. E aí o que a gente às vezes comete um pequeno erro, uma confusão na nossa mente. O fato de estarmos servindo, que é nobre, diga nobre, é de Deus, é lindo. O fato de estarmos na casa de Deus, o fato de às vezes estarmos ajudando o próximo, isso nos faz entender em alguns momentos que o nosso relacionamento com Deus é baseado exatamente no que a gente pode fazer, no que a gente dá para Deus. E vamos pensar bem aqui, irmão. Você acha que Deus, que criou o céu e a terra, faz assim, ó, muda tudo, faz milagre, cura, sara, ressuscita morto? Ele precisava do Júnior? Precisava? Se o Júnior não existisse, hoje estaria tendo culto aqui? Eu tenho a maior clareza disso, irmão. Morre um, Deus levanta outro. E o reino continua, isso acontece há 2000 anos. O evangelho vai indo, com Júnior, sem Júnior, com você, sem você, vai acontecer. Às vezes a gente tem umas viagens que, eu tenho que sair correndo e ir lá na igreja, porque se eu não estiver lá não vai dar certo. Irmão, ei, calma aí, vai dar certo. Deus nos chamou para servir o próximo, para servir com amor. Não é pegadinha, sim. Mas o serviço, irmão, ele é uma consequência e não uma fonte. Às vezes a gente está indo na fonte errada. O serviço faz parte, o serviço é lindo, é nobre, também é uma maneira de adorar a Deus, mas não é o centro. Então tem gente que não ora há muito tempo, mas continua servindo com maior alegria. Fala a Deus.
não ora, não jejua, não ouve a voz de Deus, não tem mais relacionamento com Deus como tinha, mas continua funcionando. Agora você acha mesmo que Deus chamou você para funcionar? Tem alguma alegria em Deus em ver um filho dele funcionando? E tem uma coisa, irmão, na vida do crente: se ele funciona sem carregar na fonte correta, uma hora ele para, uma hora quebra. E é por isso que você vê no meio da igreja tanta gente preciosa, pastor, líder, homem de Deus, mulher de Deus, desanimado. Aí culpa um, o bispo, eu sou o maior culpado daqui, normal, é o pastor, né? Aí o outro é o outro tá, a gente sempre tem, foi a mulher que você me deu, foi a serpente. Mas na verdade é você que não acorda de madrugada para orar mais. Não é eu que tenho que falar para você acordar. Na verdade é você que não levanta de manhã e não dá mais os seus primeiros momentos para Deus. Não é a culpa do seu marido, não é a culpa da sua esposa. Talvez você esteja vivendo uma crise no seu trabalho, não é culpa do seu patrão. Sou eu. E se eu mudei, eu preciso voltar a fazer o que eu deixei de fazer, voltar no lugar aonde eu caí. Eu tenho que me arrumar, mas o crente é ruim de entender isso. Quanto mais velho o crente vai ficando, mais ruim de arrependimento ele fica. Porque, sei lá, vai travando, fica duro e complica tudo. Tem gente ensinando o outro a descomplicar com a vida toda embaraçada. Desembaraça a sua, irmão. Resolve seus conflitos. Volta na fonte. Volta a orar de madrugada. Que nem dizia a minha sogra, de madrugada a fila é menor. Você vai orar 3 horas da manhã, tem menos gente orando, a oração chega mais rápido. Essa semana nós oramos de madrugada uns dias, irmão. Às vezes precisa, né? E faz um bem, irmão. Deus não criou você para estar longe, e Deus não chamou você para ser funcionário. Deus chamou você para ser amigo. Eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Eu vos chamo de amigo, porque eu os tenho dado, feito, revelado a vocês tudo aquilo que o Pai tem preparado para vocês. Deus tem um plano lindo, irmão, preparado para a sua vida. Mas a gente precisa desocupar o nosso coração, precisa descomplicar as coisas, para deixar o Espírito Santo preencher as nossas vidas, para que a gente possa voltar a viver tudo o que Ele tem preparado para nós. Então eu disse 3 nãos aqui, irmão. Deus não quer distância, Deus não quer religião complicada, e Deus não quer apenas servos. Então o que Deus quer, irmão? A gente ouviu algumas coisas que Deus não quer. E o que Deus quer? Deus quer estar perto de você. Se isso não for importante, eu não sei mais o que é, irmão. Deus olhar para a gente, na nossa limitação, na nossa fraqueza, muitas vezes no nosso desânimo, olhar para a gente e falar assim: eu não mudei nada, eu quero você, eu quero estar perto de você, eu quero me relacionar com você, eu sou teu, você é meu. Deus quer dar a mão para você hoje aqui, irmão. Deus quer mexer de dentro para fora. Entrar no nosso coração e mudar algumas coisas, colocar algumas coisas no seu devido lugar. Só tem uma coisa que você precisa fazer: permitir que Ele faça isso. Deixar Deus entrar e entender: Deus me chamou, eu errei, ou alguém errou, eu enfraqueci, eu esfriei, eu desanimei. Não importa, irmão.
Não sei se você prestou atenção, mas no começo eu fiz uma oração e disse: Senhor, traz uma porção particular nessa noite. O que eu quero dizer com isso? Que a porção venha com teu nome, na sua medida, sobre aquilo que você está vivendo, sobre aquilo que você precisa que seja mudado na sua vida, na sua casa e na sua família. Por favor, alguém crê que Deus pode fazer isso? Ter uma medida particular hoje, uma porção particular preparada diretamente para a sua vida, para o seu coração, com o seu nome, com a sua medida, para que Ele possa fazer algo grande na sua vida. Então quero orar com você sobre isso. Vamos ficar de pé. Eu prego amigos de Deus, amém? Aleluia. Tem uma coisa, irmão, escuta, antes de orarmos. Eu já disse isso aqui com certeza, mas tem algumas coisas que a gente é um negócio meio estranho, né? A gente, ser humano, amém? Talvez você não seja tão estranho que nem eu. Eu sou estranho. Tem coisas que as pessoas choram, ficam tristes, e para mim é normal. Eu olho e falo: isso é vontade de Deus, está tudo bem. Aí tem outras coisas, irmão, que parece bobo, eu começo a chorar. A gente é estranho. Tem uma coisa que eu choro, sabe o que é? Aqueles videozinhos que aparecem às vezes no Instagram, no YouTube, o povo voltando do exército. Já viu esses vídeos? Tá lá a família na escola, a criança na escola, e aí de repente o pai aparece escondido, prepara a surpresa, e ele fica ali na porta da sala, ou fecha um olho da criança ali, e de repente abre, ou então o pai fica falando com a criança ali, e a criança mesmo tira porque reconhece a voz. E aí de repente aquela criança fica desesperada e abraça aquele pai porque tem muita saudade, estava longe, tinha medo de perder. Eu sempre choro vendo esses vídeos, irmão. Alguém morre, lança míssil, eu falo: meu Deus, está no seu plano, está na tua mão, está tudo bem. Alguém fica desesperado e eu estou tranquilo. Aí eu vejo um vídeo desse e começo a chorar, de uma criança abraçando o pai. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque de alguma maneira aquilo é um sentimento genuíno, verdadeiro. Porque a criança estava com saudade, tinha medo de perder. E quem é pai, depois de pai, vê uns vídeos de criança, fica meio bobo, né? Pai e mãe, fica meio emocionado. Por que eu estou falando tudo isso para você, irmão? Porque talvez Deus hoje para você seja esse soldado que estava longe. Você sabia que estava vivo, mas que estava longe. Deus hoje talvez seja o seu pai, que você ama tanto, mas que estava distante, e que veio aqui nessa noite para falar com você, para abraçar você de novo, para trazer você para perto, dizendo: você não me perdeu, eu estou vivo, sou real, estou aqui e continuo amando você. Ele pode fazer isso, Ele tem poder para fazer isso. Então eu quero orar com filhos aqui, filhos que têm saudade do pai, filhos que sabem que Deus tem um plano na sua vida, mas que de alguma maneira não estão conseguindo viver perto desse pai, não estão conseguindo viver aquilo que o pai tem preparado para eles. Então enquanto os irmãos vão adorar aqui, cantar uma canção aqui, um louvor, eu quero orar com você que tem saudades de Deus, que está de alguma maneira com seu coração vazio, ou necessitado de estar mais perto de Deus. Eu quero orar com você hoje, irmão. Por favor, eu queria que você tivesse coragem agora. Pode apagar aqui, irmão, por favor. Não se constrange não, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar com você enquanto os irmãos vão louvar aqui. Os ministros aqui, olha só, nós vamos orar especificamente por isso hoje, para que o Senhor Deus, para que o Senhor Pai, que tem um plano na nossa vida, receba esses filhos nos braços e restaure o relacionamento, amém? Nós vamos orar e você vai sair cheio do Espírito Santo aqui.